Fala pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Bom, gente, mais uma vez o nosso amigo Lula da Silva coloca as mulheres numa posição subalterna, né? Volta a falar no discurso que mulher não tem que só ficar lavando louça, ficar varrendo a casa, arrumar, que o lugar de mulher é onde ela quiser. É a segunda vez que ele reafirma isso. E a primeira foi dizer que o marido tem que ajudar a mulher a fazer o trabalho de casa. Eu fico pensando se fosse ao contrário, o que estaria acontecendo? Aonde estariam os nossos amigos repórteres, lacradores? A Vera Magalhães vai toda hora no Twitter falar um monte de abobrinha que só mostra a incompetência dela e só mostra a lacração. O UOL hoje publica que graças à investigação deles, dos 51 imóveis, tal, não sei o que, como refletiu na intenção de voto. Ele está lá para... O UOL está ali para denunciar o crime, se é que foi crime, ou para mostrar resultado de campanha. Porque o que ele fez, essa declaração deles, essa divulgação deles, nada mais é do que um comitê eleitoral. Olha, com a nossa reportagem nós conseguimos mudar a intenção de voto. Eu acho que são duas coisas distintas. E eles colocam na manchete, depois da nossa investigação, o que fizemos na intenção de voto. Basicamente foi isso que eles disseram. Ou seja, um portal de notícias vestindo de uma vez por toda aquela parafernália vermelha e deixando mais do que evidente, ali ele se declarou abertamente, mais um puxadinho do PT. E é esse o grande problema que nós temos aqui. A eleição está polarizada? Com certeza. A força dos dois candidatos. Eu acho que até o Bolsonaro polariza a eleição pela ausência de qualquer outro candidato de direita. Você não tem ninguém de direita ali. Todos eles vêm de viés de esquerda. A não ser esqueci o nome dela lá. Que tem traço lá também, não faz diferença nenhuma. Que foi eleita pelo Bolsonaro, com a ajuda do Bolsonaro, né, veiculando a imagem dela com o Bolsonaro, e depois ela rompeu. Mas é muito estranho você ver isso daí. Eu queria saber o seguinte: cadê o STF e cadê o TSE agora para bloquear as notícias do site UOL ou obrigá-los a colocar que eles deixaram de ser um site de notícias para passar a ser um puxadinho do PT? Aí beleza. Comitê eleitoral do PT e tal, aí beleza. Portal do PT, faça qualquer coisa. Como site de notícias, eles não têm esse direito. Eles podem até fazer a reportagem dizendo, aqui foi feito depois de divulgado tal, o escândalo dos imóveis. Nas pesquisas, isso aqui. Simplesmente separar os dois. Como duas notícias diferentes. Primeiro falar, o resultado, os 51 imóveis, tal, não sei o que, está sendo apurado, tal, sendo investigado, papapá, deu repercussão, tal. Aí numa outra matéria, a pesquisa hoje não veicular e vincular os imóveis e a oscilação ali, ou a variação na intenção de voto. Isso daí é coisa de campanha. Mas, como é para PT, nada é calado. Nós aqui, do Coerência, tivemos 3 contas do Twitter canceladas.
Canceladas porque eu faço a publicação, os outros integrantes não, é minha. Mas eu faço publicações, por exemplo, mostrando os crimes que o Lula cometeu. Eu faço publicações. Encontrei uma publicação no Facebook com a cronologia de todos os crimes ocorridos no governo do PT. Isso daí você não pode fazer. Mas aí a dona Gleisi Hoffmann, a Narizinho, vulgo amante na Lava Jato, ou na delação, né, da Lava Jato, a amante, ela pode atribuir ao presidente da República, ou melhor, ao candidato Jair Bolsonaro, ser mandante de um crime que aconteceu no Mato Grosso. E agora o TSE foi lá e disse para ela pagar. Só isso. Você imputa a uma pessoa um crime e é só apagar aquilo ali. Ela não tem que responder, ela não tem que provar. Até bem pouco atrás a justiça cobrava provas, porque senão ela cairia lá na injúria, calúnia, difamação. Mas ela só tem que apagar. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no início do governo Jair Bolsonaro, o Jornal Nacional, durante os 3 primeiros meses, tinha errata todas as noites. Todas as noites, sem exceção. Aparecia lá, nós erramos na informação, erramos na divulgação de tal número, de tal coisa. Todo dia tinha a errata. Isso é fácil de explicar. A manipulação das notícias já vinha acontecendo desde lá. Quando você dá uma manchete hoje, logo de cara, para grandes veículos como eles, você coloca lá, Bolsonaro matou fulano de tal, ou Bolsonaro foi mandante de tal assassinato. Aí você passa durante 40 minutos falando de outras coisas, e lá no finalzinho, como se fosse o rodapé de livro lá, com asterisco, letrinha miúda que quase ninguém lê, você diz assim, olha, nós erramos, ele não foi mandante do assassinato, mas foi um apoiador dele que assassinou, enfim. Sabe o que acontece? O que fica encurtido na cabeça das pessoas é que ele mandou matar. A manchete fica. A errata depois você só tira o teu da reta. Por isso o Jornal Nacional... O Jornal Nacional tem 50, 60 anos, sei lá quantos anos tem essa porcaria no ar. Nunca teve tantas erratas quanto nos primeiros 3, 4 meses do governo do Jair Bolsonaro. Todos os dias você tinha uma. Isso é manipulação. Isso daí é questão de publicidade, questão de veiculação mesmo, de impacto. Veja só, por que os jornais, por que os portais de notícia, eles colocam uma manchete muitas vezes restrita e depois eles fazem o complemento durante a notícia, porque o que importa é a manchete. O que você vai gravar é sempre a manchete. Com o passar do tempo, você vai esquecer até da reportagem ou daquele complemento que muitas vezes desmente a manchete. Mas você vai acabar esquecendo daquilo. A mesma coisa aconteceu com 51 imóveis comprados em dinheiro vivo e não conseguiram provar que foi em dinheiro vivo porque moeda corrente não é dinheiro vivo, mas ficou. Ficou aí, não consegue se tirar essa pecha. Muito pelo auxílio da imprensa. Agora o TSE vem querendo censurar a Jovem Pan, os canais da Jovem Pan, porque o jornalismo da Jovem Pan ele é mais voltado à direita do que à esquerda. E só tem uma coisa, na Jovem Pan você tem o contraponto que não tem nenhuma outra emissora. E nenhuma outra.
Tem algumas emissoras que são de direita e elas só têm o posicionamento de direita, outras são de esquerda, só com posicionamento de esquerda, sem o contraponto. Na Jovem Pan sempre tem alguém de esquerda para contestar, seja qual for o entrevistado. Então, isso é democracia. Hoje teve sei lá, um petista aí qualquer, fez a publicação da motociata, de uma motociata do Bolsonaro, onde ele diz assim, veja como ele foi recebido nessa localidade e tal, ele dá até o nome da localidade. A motociata passando e várias mulheres, umas 20, 30 mulheres e alguns homens ali e tal, mas a maioria mulheres, com a camisa do Lula, com bandeirinha do PT, ao lado ali na calçada, gritando o nome do Lula. E a motocicleta passou. E qual o problema nisso? Faz isso daí para dizer que, olha só, os caras, o Lula suplantando. Não, não é. Ao contrário, ele só faz propaganda para o Bolsonaro e para quem é de direita. Porque a motocicleta simplesmente passou, ninguém foi agredir aquelas pessoas, ninguém jogou a moto em cima delas para tentar machucar ou afastar, ou seja lá o que for, simplesmente passou da mesma maneira que aqueles meninos negros dentro do ônibus, que davam o quê? Uns 20 meninos. Depois, no 7 de setembro, que fosse 40, que o ônibus estivesse lotado, 40 pessoas, gritando Lula enquanto a motocicleta passava, depois de um evento de mais de 1 milhão de pessoas, realmente 40 pessoas fazem uma diferença muito grande. Digo no peso do evento. A opinião de cada um é importante desde que seja respeitada. E da mesma maneira que aconteceu agora nessa motocicleta, lá do 7 de setembro, a motocicleta passou. Os meninos ficaram gritando lá da janela do ônibus e tal, e nada aconteceu com eles, porque não tem que acontecer mesmo. Não tem que acontecer nada, isso é a democracia. Outro dia eu vi um vídeo na internet, parece ser real, onde uma senhora estava vestida com a camisa do Lula, uma senhora, também no 7 de setembro, tá? Foi no Rio de Janeiro isso daí, uma senhora com a camisa do Lula dentro de um vagão com o pessoal apoiador do Bolsonaro. Durante o vídeo, em momento nenhum, ela foi hostilizada. Ao contrário, ela continuou no canto dela ali, obviamente ela se sentiu deslocada, mas sem medo, porque ninguém fez absolutamente nada contra. E se tivesse feito, claro, a reportagem teria caído, a imprensa teria caído de pau em cima. Isso é democracia. Agora, não é democracia quando um candidato a presidente está passando num curralzinho ali, onde tem, sei lá, 2.000 pessoas se tanto, fazendo campanha, e uma pessoa que está ao lado desse candidato toma um celular de um apoiador dele, que estava tirando foto com a família e tudo mais, e quis tirar a foto do presidente, ou do candidato a presidente, desculpa, toma o celular da pessoa e desaparece com o celular. Ou seja, a pessoa está lá para apoiar um candidato e é roubada pela própria comitiva do candidato. Bem estranho, né? Enfim, gente, esse tipo de polarização, esse tipo de coisa, a maneira como é noticiado, realmente é um agravante sério nessa disputa eleitoral. Mato Grosso, quem puxou a faca foi um petista, um lulista, quem matou foi o bolsonarista, pancada, o cara já foi diagnosticado aí, com o cara, né, não bate bem da cabeça.
Mas quem puxa a faca é um e o outro, obviamente. Se você vai levar uma facada e você consegue tomar a faca do cara, eu acho que a reação natural seria isso, uma facada. Não o que o cara fez, que deu 15 facadas, pegou um machado e tudo mais, isso daí é absurdo. Da mesma maneira que teve a briga lá, o bolsonarista matou o lulista. Lá em Foz do Iguaçu, né? No Paraná ali. Que um morreu e o outro. Teve troca de tiros. Da arma do lulista saíram 15 tiros. Então não foi assassinato, foi bang bang. Outro absurdo, mas foi bang bang. E aí o bolsonarista caído, ferido, foi pisoteado, chutaram a cabeça, chutaram o cara, disseram que as pessoas foram identificadas e facilmente identificadas pelas câmeras. Alguém sabe o que aconteceu com essas pessoas? Porque disseram que seriam investigados. Beleza. Mas alguém mais viu alguma notícia disso? Só ficou a história do lulista que morreu. Agora, no interior da Bahia, teve um bolsonarista que foi assassinado por um cara que estava vestindo a camisa do PT. E o bolsonarista estava com a camisa do Bolsonaro. Alguém leu alguma coisa a esse respeito? Viu manchete na televisão, Jornal Nacional e outros bichos mais? Não, né? Isso não é democracia. A democracia ela tem que valer para os dois lados. A democracia você tem que estar sempre trabalhando por ela, para que tudo seja respeitado. A democracia não dá o direito da amante na Lava Jato dizer que alguém mandou matar, sendo mentira. Da mesma maneira que todo mundo cobra até hoje quem matou o Toninho do PT, Celso Daniel e tantos outros, Eduardo Campos e tantos outros, como queima de arquivos, inclusive. Mas ninguém pode acusar que foi determinada pessoa. Todo mundo pede investigação. No caso do Adélio, todo mundo sabe de onde veio, mas ninguém pode afirmar, né? Então, isso é ser democrático. Você só cobrar. Da mesma maneira que cobram da Marielle, já desvendaram tal, mas eles precisam sempre de uma narrativa porque eles não têm do que acusar a outra pessoa. E para finalizar, no Twitter fizeram lá uma publicação, foi a Folha de São Paulo, daí eu respondi e veio uma petista dizer para mim que o último comício antes da eleição do Lula, tem vários artistas que já se propuseram a fazer tal, não sei o quê. Primeiro que showmício é proibido, então não sei como é que eles vão fazer, porque é proibido por lei. Segundo lugar, eu coloquei quem ia pagar, e daí veio uma petista dizer, não vai ser o cartão corporativo do seu presidente, ou... Minto. Ela primeiro disse, não vai ser com dinheiro dos 51 imóveis. Aí eu mandei para ela uma relação do desvio de dinheiro de 1 trilhão e pouco do PT. Eu falei, talvez seja com isso aqui que vão pagar. A pessoa disse... Teve a pachorra de dizer para mim, isso eu não sei, mas eu tenho certeza que não é do cartão corporativo do seu presidente. Não, não é. Você manda uma relação de desvio de dinheiro de mais de 1 trilhão de reais e a pessoa vem se pegar num negócio que eles estão dizendo que foi o cartão corporativo do presidente. Só que essa infeliz esqueceu, e aí eu devolvi para ela e foi o fim do papo, porque daí ela ficou sem argumentação. Que além de ser uma imbecilidade você querer acusar um quando o outro é comprovado que houve roubo e desvio de dinheiro. Quando eu falei para ela, talvez tenha sobrado algum trocado dos 88 milhões que a Dilma gastou em cartão corporativo, enquanto estava num período da presidência. Aliás, em um mês, enquanto ela foi presidente. Precisamos pensar bem em quem votar. E eu acho que a esquerda apostou do lado errado
Eu acho que, primeiro que o Lula não tinha nem condição de estar lá pleiteando qualquer coisa, ele tinha que estar na cadeia. Segundo lugar, você votar num cara que, se porventura houver qualquer impedimento dele, seja ele qual for, você está votando no Alckmin para depois chamar ele de golpista de novo, se for o caso, se acontecer. Menos pior é o Ciro. Eu acho que seria o caminho natural da esquerda. É um cara mais centrado, e não vai acontecer. Porque o herdeiro do Lula é o Boulos, que é 10 vezes mais safado do que o ladrão. Fiquem com Deus e até a próxima.